Boa tarde, pessoal do terceiro B. Vamos fazer aqui a correção da página 215 e uma parte da 216 do currículo em ação, que foi pedido para vocês fazerem ontem, dia 11/4. O tema da aula de hoje é análise gráfica, a habilidade EM13 Mate 102, e o objetivo da aula é correção e explicação da atividade 2. Então vamos começar fazendo a leitura aqui do início da atividade. Atividade 2. Resolução de situações problema envolvendo informações apresentadas em gráficos. Analise a situação a seguir e vamos ajudar o nosso investidor a fazer bom uso de suas economias. Ao terminar a terceira série do ensino médio, João Miguel decidiu investir suas economias em um empreendimento. Após fazer um curso técnico de manutenção em aparelhos celulares, decidiu abrir uma assistência técnica autorizada da marca LW Fone e, para isso, conversou com seu pai, que o orientou a fazer uma pesquisa de campo quanto à venda dos aparelhos da marca LW Fone, a fim de verificar os clientes em potencial para abrir sua autorizada da marca. João Miguel decidiu então entrar em contato com o representante da marca para conhecer melhor o mercado do produto e o desempenho em vendas nos últimos anos. Durante uma reunião, o representante da LW Fone apresentou o gráfico acumulativo a seguir a João Miguel. Bom, aqui desse texto, a parte que mais importa para a gente nesse momento é o gráfico acumulativo. Então eu vou pedir para vocês para pegar um marcador de texto e marcar, grifar esta parte aqui, ó, gráfico acumulativo. O que é um gráfico acumulativo? É um gráfico que ele não vai representar o valor real para aquele determinado período. Ele vai apresentar um acúmulo dos períodos anteriores. Então vamos só levar aqui esse gráfico que consta aí na página 215 para que a gente faça a análise. Ó. Então, nós temos a receita, que está em milhões de reais, e aqui o período que está em ano. Então, nós temos em 2011, essa empresa teve uma receita de 0,1 milhões. Já em 2012, a receita passou a ser de 0,5. Só que aqui a gente tem que pensar o seguinte, como o gráfico ele está acumulando, então não foi exatamente 0,5 a receita real de 2012. Na verdade foi 0,4, porque ele já tinha 0,1 lá de 2011. Né? Então aqui, ó, essa tabela abaixo, na tabela vai dar para a gente perceber melhor. Essa tabela não está no material de vocês, tá? Então, a única coisa que está no material é o gráfico. Aí, aqui a tabela é só para ajudar a gente a compreender melhor essa relação entre o acumulado e o real. Então, nós temos, ó, o período que vai de 2011 até 2020, a receita que está em reais, o período é anual, é em milhões, né? E acumulada também está em milhões. Então, nós temos 2011, ambas começaram com 0,1. Já em 2012, o acúmulo foi de 0,5, conforme o que consta lá no gráfico. Só que para eu chegar em 0,5, isso quer dizer que o valor real foi 0,4. Já em 2013, o que consta no gráfico é 1,3. Só que para eu chegar em 1,3, eu tenho uma diferença de 0,8. Então, sempre para ficar mais prático, eu olho assim, ó, eu estou em 0,3. O anterior era 0,5. Então, a diferença de um ano para outro está sendo, nesse caso, de 0,8. Aí eu vou para o próximo, ó, 2014. Em 2014, o valor no gráfico está 2,2. Só que 2013, o valor estava 1,3. Aí eu vejo a diferença. Qual é a diferença de 2,2 para 1,3? É 0,9. Então, esse é o valor real, é a receita real anual para 2014. Aí, 2015, eu vou seguir no mesmo processo. Em 2015, a receita acumulada estava de 3,2. Então, qual é a diferença para o ano anterior? Então, a diferença aqui está sendo de 1.
Tá? Então, a receita real em 2015 foi de 1. E assim vai indo, tá? Quando nós chegamos aqui em 2020, dá para a gente verificar que a receita acumulada para essa empresa está 7,1, mas a receita real para 2020 foi 0,3. Então, isso representa que está acontecendo uma queda de receita, ó, de 2011 até chegar em 2016, vinha aumentando. Os valores da empresa, da receita anual, vinha aumentando. Quando chegou em 2017, houve uma queda. 2018 caiu mais ainda, 2019 mais ainda e 2020 muito mais, tá? Então daí dá para a gente observar que, olhando o gráfico da receita acumulada, ele pode levar a gente a um engano, a gente achar que está crescendo a receita da empresa. E na verdade não está crescendo. Ao longo dos anos, a receita houve um crescimento até um certo período, que foi 2016, depois começou a ter uma queda. Tá, então será que isso é bom para o Miguel que quer abrir a empresa dele acho que é de manutenção, né, de celulares, tá? Então será que vai ser legal para ele fazer isso à medida que a venda desse produto está caindo, a receita desse produto está caindo? Né? Então vamos passar para o próximo slide e ver com as questões para a gente poder começar a responder aqui. Letra A. Qual a principal informação apresentada no gráfico? Bom, qual é a principal informação? A receita acumulada anual de uma determinada empresa de telefonia. Letra B. Quais foram as receitas anuais em 2017, 2018 e 2019? O que aconteceu com os valores da receita anual entre 2017 e 2019? Bom, a gente já tinha comentado agora há pouco o que é que aconteceu, né? Então, dá para a gente ver que houve uma queda, né? O que está acontecendo entre 2017 e 2019 é uma queda. Letra C. De acordo com as informações que o gráfico apresenta, João Miguel deve continuar animado para investir nessa loja de assistência técnica autorizada para a marca LW Fone? Por quê? Bom, será que ele deve permanecer animado? Se a receita da empresa está por um processo de queda, né? Se em 2020 ela já vinha lá com a queda, foi para 0,3 milhões anuais, será que compensa ele abrir a empresa de assistência técnica para esse determinado tipo de aparelho? Será que ele não vai sair no prejuízo? Tá? Então aí você pensa e responde, coloca o porquê. Tá? Então aqui é uma resposta pessoal. Letra D. Esboce um gráfico comparativo com a receita anual e a receita acumulada para apresentar sua conclusão do item anterior e ajude João Miguel a tomar a melhor decisão. Bom, daqui a pouco eu mostro para vocês o gráfico. Tá? Então vamos lá aqui para a letra E e a letra F eu vou fazer só a leitura e aí a gente passa para o gráfico. Qual a variação percentual da receita acumulada e da receita anual de 2020 com relação a 2016, considerando a tabela do item C e o gráfico do item D? Letra F. Qual será a melhor decisão de João Miguel quanto ao seu investimento na loja de manutenção especializada da marca LW Fone, diante das informações do gráfico elaborado no item anterior? Tá, então vamos responder essas questões agora no próximo slide. Bom, então vamos lá. Gráfico 2. Esse gráfico não consta, tá? Também no material de vocês. É um gráfico que vocês terão que fazer. Demonstrativo. Receitas anuais e acumuladas por período. Então, aqui a mesma coisa. Receita em milhões na reta das ordenadas. E aqui está o período em anos na reta das abscissas. E aí nós começamos lá com 2011, né? Então, tanto a acumulada como a receita real começou em 0,1 e aí a linha em vermelho é exatamente a linha do gráfico que foi dada aí no começo do exercício. E a linha em azul é da receita real.
tá? Então, eu peguei os valores da tabela e fui preenchendo aqui na linha em azul. Como que foi feito isso? Ó, em 2012, 0,4, 2013, 0,8, 2014, 0,9, e aí eu fui preenchendo. Só para vocês observarem que colocando isso no mesmo gráfico, olha o que dá para a gente perceber. Olha a diferença da acumulada, né, que estava numa linha crescente, e da real, tá? Então a real veio crescente até um certo ponto, que foi 2016. Quando chegou de 2016 em diante, foi em uma linha decrescente, tá? Então, aqui está a legenda, né? A receita anual em reais e a receita acumulada que também está em reais, tá? O interessante é que na hora que vocês forem fazer o gráfico aí no caderno, façam a legenda também, tá? Para identificar aqui, para separar, para quem estiver observando o gráfico, saber do que está se tratando, cada uma das linhas. Bom, por aqui já dá para vocês responderem aí as primeiras questões. Aí vamos para a letra E, tá? Então a letra E precisa de um cálculo. Eu repeti aqui a letra E novamente para a gente poder fazer o cálculo e compreender. Considere os valores da receita acumulada e anual nos anos de 2016 e 2020 na tabela a seguir. Então aqui está o período 2016, a receita acumulada era 4,5, em 2020 era 7,1. Então fazendo a variação entre as receitas, está dando 1,58, que isso representa em porcentagem 158%. Então, olhando por aqui, a impressão que eu tenho é que a empresa está em um crescimento assim bem elevado. Mas quando a gente vai fazer a receita anual normal, né, sem ser acumulada, a real, nós temos 0,3 dividido para 1,3. E aí isso está dando 23%. Ou seja, o crescimento não é tão alto quanto parecia. Tá? Então, para o Miguel, será que é interessante ele começar um negócio agora, onde os dados da empresa já demonstram que ao invés de estar tendo um crescimento, está decrescendo? Né? Então, você começar uma empresa onde os lucros, né, a renda dessa empresa onde, porque ele vai trabalhar com assistência técnica. Então, vamos só organizar aqui os dados. Ó. Ele vai trabalhar com assistência técnica desse produto. Só que o produto, a venda dele já está tendo uma queda. Então, isso significa que a tendência para o produto é, aos poucos, ele desaparecer do mercado. Então, se ele vai montar uma assistência técnica para conserto desse produto, né, um produto que está tendendo a sair do mercado, então para ele não vai ser lucrativo. Né? Então, se você pensar dessa forma, né, ele é melhor que ele mude, ele vai investir em outro tipo de coisa, ou em outro. Ele pode até abrir uma assistência técnica, mas aí para um outro produto, né, para uma outra marca de celular. Né? Ele pode até trabalhar com essa, mas não exclusivamente com essa. Ele pega essa, que já está meio com a tendência de sair do mercado, e daí ele vai trabalhando com essa e com outras também, né, para poder ir cobrindo, né, o rendimento dele, um cobrir o outro, né, e aí vai indo. Então essa é uma ideia aqui, né, uma ideia que eu tive agora de momento. Então aí como a resposta para a questão de ajudar o Miguel é algo pessoal, então aí você vai justificar. Você ajudaria ele em que caminho? Né, desistindo totalmente dessa ideia, partindo para outra, e que outra ideia seria? Tá? Então aí pensem, escrevam no caderno de vocês e agora podemos dizer que corrigimos, né, essa atividade, tá? Então aí vocês vão pontuando, item a item que eu não pontuei aqui, né? Eu não fui respondendo uma a uma das questões, mas aí pela explicação geral dá para vocês responderem quem ainda não fez. E quem já fez, corrige para ver se está de acordo com o que a gente falou aqui no vídeo. Tá? Então, até a próxima.